O personagem desse programa não sabe muito bem o que está fazendo. Por favor, desconsidere qualquer erro de impressão, pintura ou português no vídeo a seguir. Fala aí, galerinha, aqui é o Nerd Marombeiro e hoje eu vou fazer a review do compressor da Microjet, que ele é um compressor feito com motor de geladeira e com um reservatório de ar. Esse eu comprei depois que eu pesquisei bastante, eu vi o vídeo com a review do Attila Kawauchi, do Pintando Miniaturas, que ele fez a review da versão mini. Só que como eu faço pinturas com capacetes, peças maiores para item de cosplay, acabou que eu escolhi a versão C-Jet, que é uma versão com tanque de ar, reservatório de 2 litros, e ela aguenta bico de até 0,8 e é um pouquinho mais potente, consequentemente um pouco mais caro. Como eu tenho um compressor da Wimpel há 6 anos e meio, que eu usava para tudo, eu fiz uma comparação entre os dois, que você vai ver muito mais vídeos falando desse compressor da Wimpel do que esse da Microjet. Então, e eu vou te ser sincero, é um modelo que eu gostei bastante. Assim, ele é muito silencioso. Assim, a pressão dele é muito boa. Então eu consegui testar ele por mais ou menos um mês. E eu gostei bastante. Então, eu vou falar um pouco sobre a forma de diluir, que é uma dúvida que muita gente tem. E vem me perguntar, como é que você dilui sua tinta? Como é que você limpa o aerógrafo? Então são coisas assim muito simples que eu faço. Antes eu diluía a tinta com água. Então você pode ver meus primeiros vídeos e as pinturas são muito boas. Depois eu troquei por essa belezinha aqui, é um medium. Ele é próprio para diluir tinta acrílica. Então é excelente, ele consegue manter a consistência da cor e a fluidez fica perfeita. Outra coisa, qual tinta você usa? Eu uso tinta da Acrylex. Você vai ver muita gente aí que é patrocinado falando, não, se você usar tinta acrílica, Acrylex no aerógrafo vai entupir, vai estragar, vai ser ruim. Vai entupir se você usar a diluição com Vidrex. Eu mesmo nunca usei e não gosto, porque ele não é próprio para diluir tinta acrílica. Ele não é à base d'água e sempre que você vai limpar você vai ter que usar thinner. Eu limpo o meu aerógrafo simplesmente com água. É uma coisa que eu coloco na torneira ali, vou borrifando água corrente, tampo o bico, forço para borrifar para voltar o fluxo, acabou, tá limpo. Ele não entope, algumas vezes vai entupir porque vai ficando os resquícios, mas é muito difícil. Então é sempre Acrylex. Outra coisa, tinta da Silver Bright, ela não presta para aerógrafo. A diluição dela, mesmo com o diluente da Silver Bright, não fica boa para o aerógrafo. E sempre você vai ter problema, vai ter uma fluidez muito ruim. Quando eu faço o acabamento da peça, que tipo de verniz eu uso? Eu sempre uso verniz da Acrylex também. Não precisa diluir, só jogo direto no aerógrafo, perfeito. Peças geralmente eu uso verniz fosco, alguns eu uso verniz brilhoso e poucas vezes eu uso um verniz em spray. Depois eu vou gravar um vídeo fazendo a comparação de a maioria dos vernizes que a gente tem disponível no mercado. E Prime eu não uso no aerógrafo. Eu sempre uso esse daqui da Tech Bond, que ele é barato, 12, 14 reais a lata no máximo. Uso bastante e eu não tenho problema, porque se eu for aplicar o Prime no aerógrafo, eu vou ter muito problema, porque eu tenho que limpar a peça, depois talvez eu tenha que aplicar de novo, eu tenho que passar o Prime outras vezes, ele demora para secar. Esse da Tech Bond, 5 minutinhos, 20, você já tá
Dependendo do clima, você já está pintando a peça. E basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o compressor, como é que ele é em comparação com o da Wimpel, para vocês darem uma olhada como é que eu faço a diluição da tinta também. Então, vamos lá. Bom, esses dois são os compressores. O da Wimpel, que como vocês podem ver, tá bem gasto. São 6 anos e meio com ele, aguentou bastante. E esse da Microjet, que ele é novo, que eu tô usando, eu tô gostando bastante. Então eu vou ligar eles e a gente vai medir o nível de ruído. Começando com o da Wimpel. Vocês podem ver que ele faz o barulho até encher o tanquezinho dele. Depois ele para e começa quando a gente ativa o gatilho de novo. Então, constantemente, enquanto você estiver usando ele vai estar fazendo barulho. E é um barulho um pouquinho alto. Apesar de estar mostrando aqui, ele sempre vai estar lá. Para quem mora em apartamento, chega a ser muito ruim. Agora vamos olhar o da Microjet. Ele vai fazer esse barulho inicial até encher o reservatório. E acabou. E vai ficar esse barulho constante, que é um barulho que você não vai se incomodar. Para quem mora em apartamento, não tem problema. E quando a gente ativa o gatilho, você pode ver que a pistola, o barulho da pistola é maior do que o do motor, é mais alto. E fica assim constante. Então é algo muito melhor assim para quem quer usar, para quem quer mora em apartamento, quem não pode ter muito barulho, ou quem quer pintar às vezes de noite, de madrugada. Agora a comparação dos dois. Você pode ver que o da Wimpel, ele faz muito mais barulho do que o da Compjet. Quando a gente ativa os dois gatilhos, da Wimpel continua fazendo barulho e o outro ele tá parado porque o tanque já tá cheio. Então, quando ele enche o tanque, ele demora bastante para poder ativar de novo. E quando a gente ativa os gatilhos, olha a diferença. Bom, agora eu vou fazer a diluição da tinta para aplicar no aerógrafo. Vocês podem ver que o medium eu sempre coloco ele num conta-gotas, porque fica muito mais fácil para eu ter o controle do que eu estou diluindo. Muita gente me pergunta, qual é a medida que você faz? Não sei. Não sei se é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Eu simplesmente vou aplicando e vou vendo o jeito que fica melhor para mim, fica mais diluído. Então eu pego a tinta, geralmente eu coloco um pouquinho, vocês podem ver aqui, e vou aplicando alguns. Coloquei aqui, ó, você pode ver que tá bem fluido. E misturo. O bom desse medium é que ele consegue manter o pigmento. Então você pode ver que a tinta fica com uma aparência meio leitosa, meio aquosa. Então vou colocar aqui nos aerógrafos para a gente testar. Vamos começar com o da Wimpel. Ó, você pode ver que ele aplicou um pouquinho e para. Mas também ele já está bem gasto. Aí chega um ponto que ele realmente funciona bem. Mas tem hora que ele realmente para. O meu bico de 0.5, ele muitas vezes não esguicha.
Agora, o da Compjet. Você pode ver, ó. Já acabou a tinta. Porque ele é tão potente que ele já conseguiu esguichar. Tanto que eu uso esse tipo de bico aqui. Ele tem um mecanismo que eu consigo regular aqui o tanto de pressão que eu quero que o aerógrafo use. Se eu quero um fio mais grosso, eu quero que ele jogue menos tinta, mais tinta. Agora eu vou mostrar para vocês numa tinta metálica, porque muita gente veio me perguntar também: ah, sua tinta metálica, qual você usa? Ela não descola, ela não fica com uma aparência ruim? Não, eu uso essa e faço a mesma diluição que eu faço para qualquer outra tinta. Então, coloquei um pouquinho. Coloquei bastante. Faço a mistura. Ela fica com essa aparência aqui. É uma aparência meio estranha, mas é porque a tinta metálica ela realmente fica dessa forma, mas você pode ver que ela tá bem junta. Então você pode ver, ó, com aerógrafo dá o ímpeto, que esse é de 0,35 bico. Eu vou aplicando, ele vai parando. Ele aplica um pouquinho e para. Ó, ainda tem bastante tinta. E você pode ver que o barulho do compressor é constante. Enquanto isso, o outro compressor da Microjet, ele não está fazendo barulho. Agora a gente vai fazer com da Compjet. Olha a diferença. Como eu falei, eu regulo aqui se eu quiser algo mais fino. E regulo para mais. Vocês podem ver, eu consegui cobrir a área muito mais rápido usando ele, porque o fluxo da tinta estava igual para os dois. Mas o compressor, ele é muito mais potente, ele está muito melhor. Então eu não tive dificuldade. Então eu estou conseguindo fazer pinturas de forma muito mais rápida, de forma muito mais prática, sem muito esforço. Como eu comentei da limpeza, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a limpeza do aerógrafo. É simplesmente isso. Pronto. É só isso que eu faço com limpeza. Por quê? Porque eu uso produtos que são à base d'água. Então, para limpar, só preciso de água corrente e acabou. E tá pronto. Então, galerinha, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que isso ajude na hora de vocês comprarem um compressor, forem comprar uma tinta, numa escolha, porque às vezes o que acontece é que muita gente que é patrocinada por certas marcas de tinta querem vender o peixe delas. Por quê? Porque é patrocinado. Eu não tenho patrocínio nenhum. Então, tudo que eu fiz, toda essa review,
ela é uma regra totalmente sincera, porque não que essas tintas que patrocinam as pessoas sejam ruins, elas são muito boas, já tem a diluição certa para o aerógrafo, já tem toda a tonalidade, mas pelo que eu vejo as pessoas reclamando, são tintas que realmente são caras, porque tem pacote que é 6 tintas por 150. Se você vai na Acrylex com R$150, você compra 30 tintas, ou você pega 20 tintas e meio litro de medium, que você vai gastar e vai usar por bastante tempo, não vai ter problema, não vai ter preocupação, porque um brother meu que comprou uma dessa tinta patrocinada, ele tentou comprar ela, acabou preto, ele queria comprar só a tinta preta, eles não vendem, ele falou, não, eu só quero a tinta preta, não, só tem o pacote, e isso acaba que fica difícil para muita gente comprar, sempre tem que comprar tintas. E sendo sincero, eu tenho uma paleta de cores, todas da Acrylex dão 67 tintas, contando com as tintas básicas, as tintas neon e as tintas metálicas. Eu gastei uma grana? Gastei, mas minhas pinturas, geralmente eu não preciso fazer muita mistura de tinta para chegar nas tonalidades que eu preciso. E eu, na minha experiência, que eu comecei em 2018 com pintura, que eu odiava pintar, comecei a transformar isso em algo bom, e hoje em dia é algo prazeroso para mim. Eu já tentei usar tinta importada, que são muito boas, mas eu me dou muito bem com tintas nacionais. Tá, a tinta importada é melhor, tem pigmento, funciona melhor para aerógrafo? Funciona. Mas a importada também funciona a nacional funciona também da mesma forma. Então eu prefiro muito mais pagar R$5 em 60 ml e ter uma gama de cores maior do que querer uma tinta específica e ter menos cores e acabar muitas vezes tendo que fazer mistura, ou a peça não ficando tão bonita quanto poderia ficar, que vocês podem ver nos últimos vídeos e nos próximos, que realmente minha pintura chegou a um outro nível. Assim, é um spoiler do que tá vindo, mas vai vir um Hulk, que a pintura ficou muito boa, eu só usei tinta nacional. O Smiggle também, que foi algo que eu não acreditei quando eu pintei, e só usei tinta nacional, só o básico mesmo. Acrylex patrocina nós. Mas enfim, essa é a minha experiência, é um pouco do que eu passei, é um pouco do que eu uso. Assim, eu não preciso falar, eu só quero usar tal tinta patrocinada, não. Usa o que for melhor para vocês, o que cabe no seu bolso, o que você se sente mais confortável. Eu me sinto muito confortável em usar Acrylex, eu me sinto muito bem em fazer a diluição com o medium, que eu vejo que não perde a pigmentação, eu vejo que eu consigo usar. Então, se você prefere outras marcas, cara, usa ela, faz o que te deixa satisfeito, o que te deixa feliz, o que você fala assim, pô, eu me dou bem dessa forma. Porque pintura é isso, não tem uma regra básica, só funciona se for tinta importada, só funciona se for essa marca própria para aerógrafo. Não, se você conseguir fazer, eu faço pintura até com verniz vitral. Tem coisa que eu uso só o vitral e funciona perfeitamente. Tem outras coisas que não funcionam. Então cada um tem um jeito, tem um estilo, tem uma forma. Eu espero que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha com quem está iniciando a pintura, muitas vezes com quem já pinta há mais tempo, porque pode ser que eu não sou o melhor cara de pintura, eu não sou o mais famoso, não sou o que pinta melhor,
Mas uma coisinha ou outra que eu fiz, uma coisinha ou outra que eu falei, pode ser que isso tenha te ajudado, pode ser que isso ajude outras pessoas. Então, valeu, falou.